Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira, começando mais uma semana na presença do nosso Deus, o divino que nos habita, deixando ser restaurado pela sua presença. Deus que em nossa vida nos traz esta paz necessária para que vivamos sempre nesta harmonia conosco, com o outro, com a natureza. E o meio que nós utilizamos para acessar este Deus é a nossa respiração. A respiração é o único caminho que nos leva ao encontro pessoal com esta paz amorosa de Deus, que passa por esse caminho da respiração, seguido pelo silêncio interior. Um silêncio preenchido pela presença amorosa de Deus. Por isso, respire esta presença de Deus e deixe ser conduzido por esta respiração ao encontro do transcendente. Meditemos a palavra de Deus desta segunda-feira, que estamos vivenciando com toda alegria a 9ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 12, de 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus fala daquilo que está ao seu redor. Jesus não fala de nada que não seja a realidade. Percebemos que agora, na semana passada, nós vimos acompanhando Jesus
na discussão com os mestres da lei, vai no templo, derruba tudo que ali estava. Esta casa deve ser casa de oração e não um antro de comércio, de ladrões. Em outros momentos, Jesus sempre vai ao embate com estes grupos que querem transformar a casa do Senhor em interesses próprios e não para aquela finalidade que realmente o templo existe, ou seja, servir a Deus e ser um lugar, um local de encontro pessoal com Deus. Hoje, Jesus faz uma síntese do que aconteceu até agora, contando esta parábola, e ali estavam os grupos principais, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Conta Jesus esta parábola deste agricultor que fez esta vinha, plantou, a cercou, fez lá o lagar, uma torre para ser vigiada, depois vai embora. No tempo da colheita, manda o empregado vir recolher o que lhe pertence. Para a surpresa, o empregado é pego com violência, é expulso. Assim acontece a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta vez. A partir da terceira vez, são até mortos os empregados. Resta, diz o patrão, enviar o seu filho querido. A estes certamente vão respeitar. Para a surpresa deste patrão, acontece o pior. Ao ver o filho, aqueles empregados logo insinuam: é o herdeiro, vamos matá-lo, assim ficará para nós a herança. Caríssimos irmãos e irmãs, é óbvio que Jesus não está criando uma história fantasiosa para agradar os ouvidos dos fariseus. Jesus está falando deles e parece que eles entenderam o recado. No final, Jesus vai usar esta outra imagem da pedra que foi rejeitada e que na verdade se tornou a pedra mais importante, a pedra angular. Os fariseus e esses grupos aqui citados compreenderam que Jesus falava deles. Pois bem, toda a história da bíblica revela que Deus foi rejeitado, os profetas foram mortos, os juízes foram mortos, os grandes homens de Deus foram eliminados. E Jesus está caminhando para o mesmo fim. E Jesus será morto fora dos muros de Jerusalém. Aqui o texto vai dizer que o filho deste patrão foi morto fora da vinha. Jesus também será morto fora dos muros de Jerusalém, para mostrar, dizer que ele é indigno, não merece sequer morrer dentro da Terra Santa, Jerusalém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus ele diz as coisas com muita competência e toca na ferida das pessoas. Bom que esses grupos entenderam do que estava falando Jesus e entenderam que Jesus estava, na verdade, era denunciando-os. E por isso vão tentar prendê-lo, mas não tem coragem por medo da multidão, pois a multidão tinha Jesus como um Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós fazemos para denunciar as injustiças deste mundo? Jesus denuncia com toda a veemência, com a força que merece aquela ação. E nós, como estamos? Abraçando o projeto de Deus, vivendo com a maestria o que Ele nos infunde, o que Ele nos responsabiliza a viver. Quer Jesus que, assim como Ele, tenhamos a ousadia e a coragem de sermos profetas, como Ele foi. Peçamos esta graça ao nosso bom Deus e que assim Ele enriqueça a nossa semana. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.